né? Quais são os tipos de células brancas? Quais são os tipos de leucócito granulócito? Então, nós sabemos que são basófilo, eosinófilo e neutrófilo. E quais são os tipos de leucócitos agranulócitos? Nós temos os linfócitos e os monócitos. Nós vamos depois ver como essa série se desenvolve toda. Os neutrófilos, agora a gente vai começar a falar só sobre os granulócitos, começando dos neutrófilos, tá? Os neutrófilos são polimorfonucleados, ou seja, eles têm vários núcleos, ou o núcleo deles tem várias formas, tá? Então, você pega aqui na lâmina, essa é uma lâmina microscópica. Vocês estão vendo que tem várias hemácias. O mais comum é ter uma quantidade enorme de hemácias. E lá está um neutrófilo, todo cheio de grânulos pequenininhos, e o seu núcleo polimorfonucleado, ou seja, núcleo com várias formas, tá? Muito bem. 65% dos leucócitos do sangue, 65% dos glóbulos brancos do seu sangue são os neutrófilos. Qual que é a função básica do neutrófilo? Na defesa contra infecção bacteriana e processo inflamatório. E eles realizam um processo chamado diapedese. Vou explicar o que é diapedese, tá? Libera lisozima, lactoferrina, é um agente antibacteriano, e a colagenase. Acho que todo mundo lembra das perguntas, ó. 9. Fale sobre cada leucócito abaixo. A gente vai começar do neutrófilo, tá? Depois vai falar sobre o eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito. E eu falei para vocês em casa procurar essas respostas, lembram? Depois a outra pergunta, o que são imunoglobulinas? Explica cada uma de suas subdivisões. Quando você vai olhar num exame de sangue, você olha lá neutrófilo, quando você tá sofrendo um processo inflamatório, basicamente é o neutrófilo que sobe, tá? Está respondendo a quê? Muito provavelmente a um processo antibacteriano. Sempre respondendo ao ataque de um antígeno, tá? E eles são capazes de realizar diapedese. O que que é diapedese? Eu vou explicar o que que é isso. Ó, estão vendo essa figura? O nome, ó, dia seria a ideia de fluxo. Diapedese seria sair do fluxo, tá? O, o neutrófilo ele consegue sair da corrente sanguínea e ir para um tecido. Então, diapedese é isso, essa capacidade. Sai da corrente sanguínea e vai para um tecido, tá? Então, ele consegue escapar da corrente sanguínea e ir ao ataque ou ir ao encontro de micro-organismos que estão fora, tá? Ele é capaz de conseguir essa proeza. Beleza? Pensa nisso, reflete um pouco sobre isso e imagina um machucado ali mais feio que você já teve na vida ali, sei lá. Pensa nisso. Imagina quando você era criança, você tomou aqueles tombos mesmo e arrancou o tampão do joelho, sabe? Aqueles machucados feios ali, raspou o cotovelo e ficou aquela, né, chamada casca da ferida, que é um acúmulo de plaquetas ali, basicamente, e de repente começou a ficar purulento. O que que é o pus, na verdade? O pus é quando você tem esse processo de chegada aí dos glóbulos brancos que vão neutralizar as bactérias presentes. E aí fica aqueles restos mortais ali, é um indício de infecção, inclusive. Quando a ferida tem uma crosta bem, vamos dizer assim, bem definida, limpa e não tem pus, significa que você não tem ali um processo infeccioso. Embora, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar. Embora é comum ficar o rubor em volta da borda dessa ferida. Por quê? Porque até para expulsar a casca da ferida, os seus leucócitos vão começar a reagir, tá? Então são os leucócitos, inclusive, que eliminam a casca da ferida gradativamente, eles vão fazendo o consumo dela, vão fazendo fagocitose também em torno, e isso vai diminuindo cada vez mais o ferimento enquanto ele fecha, tá? Então você tem todo esse processo também através dos glóbulos brancos. Entenderam que é diapedese, vem o eosinófilo, tá? Então,
neutrófilo é o mais presente, depois vem o eosinófilo, que representa 2 a 4% de todos os leucócitos do sangue. Olha como que é um eosinófilo, tá? Quando você acha um eosinófilo bacaninha ali, ele é assim, ó, dentro do processo, tá? Aqui está comparando aqui, por exemplo, outros leucócitos com o eosinófilo. O resto aqui em volta que vocês estão vendo, ó, nucleado é hemácia. Deu para entender a lâmina? O legal é que quando vocês estão na faculdade, eu levo vocês para o laboratório para ver essas lâminas mesmo, né? É isso que é a diferença de estar numa aula prática ali. Ele é um pouco maior que o neutrófilo, tá dando para comparar aqui, ó, tá vendo? Ele não é pouco, não, ele dá quase 2 neutrófilos ali, como vocês estão vendo, tá? Ele apresenta 2 lóbulos, então, tá vendo? Tem 2 lóbulos. A função está envolvida nas infecções parasitárias e processos alérgicos, ou seja, quando você tem uma infecção parasitária, por exemplo, você está com uma verminose, pulga, carrapato, piolho, ele dá aquela ação contra o processo alérgico e ele vai liberar estaminase. O foco ali da estamina é reagir em momentos alérgicos. Quanto mais estamina, mais marcação para a chegada de leucócitos que vão responder à alergia. Qual que é o problema disso? Muita estamina vai gerar um processo alérgico que nem sempre é benéfico para o seu organismo. Tá? E aí você vai ter um processo alérgico severo, que é aí que entra os edemas, né? E edemas generalizados, inchaços generalizados, vão fazer fechamento da sua glote. Então, você tem um edema ali bem grande na região ali dos linfonodos, o que que vai acontecer? Ele vai fechar sua glote num processo alérgico. Fechando sua glote não tem passagem de ar. Se não tem passagem de ar, não tem troca gasosa, não troca oxigênio, você vai ter ali uma consequência de parada respiratória, tá? Enfim, processo alérgico é resposta de defesa, mas ele não pode ser ampliado além do normal. Beleza? Mas os eosinófilos ainda eles não são a totalidade do processo alérgico, tá? Mas ficou claro aí então que são os eosinófilos? Diferente dos neutrófilos, eles não estão envolvidos ali em resposta bacteriana, como vocês estão vendo. Aí vem o basófilo. O basófilo ele é menor que 1% dos leucócitos. Ele não está presente em abundância na corrente sanguínea. Tanto que não é fácil achar ele, tá? A gente lá no laboratório, a gente tem que achar lâminas específicas que acha basófilo. Olha como ele é. Certo? Aqui mais exemplos comparados com o neutrófilo. Ó. O neutrófilo está aqui, ó, o basófilo. Tá? Então, nessa lâmina está o basófilo, nessa lâmina está os neutrófilos para comparar. Então, menos que 1% dos leucócitos do sangue, qual que é a função? Responsável pela resposta alérgica e liberação de histamina. Tá? Responsável pela resposta alérgica e liberação de histamina. Esse por si só, ele é específico para alergia. Tá? Aí nós temos os mastócitos. O que é mastócito? Mastócitos são células conjuntivas que liberam mediadores da inflamação. Beleza? Mastócito é liberador de marcador. Como quando se fala quimiotáxico, ó, olha o nome, quimiotáxico. Quando não tinha Uber, tá? Não tinha Uber. Todo mundo pegava o quê? Além do busão? Pegava táxi, né? Beleza? Pegava táxi. Então, para um leucócito chegar até um determinado lugar, ele precisa pegar um táxi. Ou seja, ele precisa pegar um processo químico de guia, uma linha guia, uma trilha. A gente chama isso de fator quimiotáxico. Aí tem vários. Tem a interferona, a eritroferrina, enfim. A interferona é o mais comum. Quer ver outro, por exemplo, a epirexina. Ó, só para vocês terem uma ideia. Quando vocês forem olhar, tá? Vocês forem olhar na medicação antitérmica. Mas basicamente, ó,
Vamos supor que você tem uma infecção. Aqui, nesse caso, a infecção está no intestino. Pode acontecer na sua garganta, pode acontecer numa ferida, entenderam? Então, aqui no caso, uma infecção intestinal. Tá? 1. 2. Tá? No 2, aqui o que aconteceu? Você tem o agente pirogênico sendo levado pela corrente sanguínea. Tá? Aí vem o 3. Ele chega no hipotálamo e o cérebro começa a aquecer o corpo. Aí vem o 4. Acontece um impulso nervoso que contrai a musculatura. Na contração muscular, você tem uma aceleração ali metabólica e a temperatura sobe. Bem como ocorre um impulso nervoso que vai manter a contração e temperatura subindo. Então, ó, algumas das substâncias liberadas no local da inflamação alcançam o centro termorregulador, o hipotálamo, originando a febre, que vai elevar a temperatura corporal, e apesar do mal-estar e desconforto, a febre é um importante fator no combate às infecções. Por quê? Porque grande parte dos micro-organismos não vive em temperaturas altas, tá? Também estimula muitos dos mecanismos de defesa do nosso corpo, ou seja, esquentando a área, tá? Tirando o calor que está no exterior do corpo e passando para dentro do corpo, você vai ter vasodilatação interna e melhor condução e mobilidade das células pela corrente sanguínea. Por isso que você fica com frio do lado de fora do corpo, porque essa contração muscular específica, com essa impulsão nervosa, ela tira o calor externo e passa para o interno. Beleza? Eu estou dando todos esses exemplos porque eles surgem em torno. Fato é, basófilo, menos de 1% dos leucócitos no sangue, isso é normal. Começou a subir basófilo demais, você pode crer que só vai aparecer no exame se o cara já está com um processo alérgico importante. O que está acontecendo nesse processo, então, de alergia, onde foi necessário, muitas vezes, até entubar o indivíduo? Está acontecendo que aumentou os fatores quimiotáxicos, portanto, os leucócitos começam a circular mais rápido, os basófilos eles começam a aumentar e eles ficam numa proporção maior, bem como os neutrófilos começam a aumentar nas regiões, os linfonodos ficam todos edemaciados, e aí você tem ali uma alergia ali generalizada. A gente chama isso, nome? Anafilaxia. E agora dos agranulócitos. Eles têm o seu citoplasma, então, portanto, livre dos grânulos. Os monócitos em si, ó, como vocês estão vendo nessa lâmina, eles são os maiores leucócitos. São bem grandões, tá? Eles representam de 4 a 8% dos leucócitos, no geral. E eles são os originadores dos macrófagos, beleza? Antes de ter macrófago, tem que ter monócito, certo? Macrófago é uma evolução celular do monócito, beleza? O macrófago faz a fagocitose, tá? Como vocês viram naquele vídeo desenho, o monócito chega num determinado lugar, onde está sendo necessário fazer o consumo celular da área ou o consumo ali de substâncias ali, de antígenos, e então ele, na presença de certas substâncias antigênicas, ele faz a evolução de macrófago. E ele sai consumindo aquela área conforme a necessidade do consumo da área, ele começa a fagocitar os tecidos e as células que estão em torno. Eles participam da formação dos osteoclastos. Os monócitos, eles participam nessa formação dessa capa mais rígida, porque eles digerem o que a gente chama de hidroxoapatita, tá? E devolvem cálcio e fosfato para o sangue, ok? Então, osteoblasto, ó, quando fala blasto, imagina fluxo, blastose, tá? Então, imagina liberação. Quando se fala osteócito, primeira célula, é a origem celular óssea,
Aí você tem o osteócito, o osteoblasto que distribui, vai começar a formar a matriz óssea, e o osteoclasto que vai formar o quê? Que vai formar a rigidez da estrutura, tá? Aí ele libera hidroxiapatita, certo? Que é como se fosse uma substância tenaz, ali, uma substância de liga, e faz com que os monócitos consumam isso, e nesse processo de consumo ele faz uma devolução dessa substância, devolve cálcio e fosfato para o sangue, diluindo a hidroxiapatita e fazendo com que haja devolução de cálcio e fosfato para o sangue, que era da hidroxiapatita. Mediado por quem? Pelo paratormônio. Quando se fala de tireoide, tá? A tireoide tem dois hormônios importantes que controlam o cálcio no sangue: a calcitonina e o paratormônio. Beleza? A calcitonina, tá? Ela faz o antagonismo do paratormônio. Então, o que está dizendo aqui? Ó? O paratormônio, ele tira, tá? Ele tira sangue dos ossos, aliás, ele tira cálcio dos ossos e passa para o sangue. Beleza? E a calcitonina tira do sangue e passa para os ossos. Certo? Então, isso é importante saber. Fato é que o monócito ajuda nesse processo de devolver cálcio para o sangue, através desse hormônio da tireoide. Aí vem os linfócitos. Esses dos agranulócitos, eles são praticamente os que combatem ali, vão para cima com tudo dos vírus, tá? A gente vai entender legal tudo isso. Então, eles representam 20 a 30% dos leucócitos presentes no sangue. Então, vamos lá. Lá em cima dos granulócitos, o neutrófilo é 65% do sangue, lembram? Depois vinha o eosinófilo e o basófilo. O basófilo era menos de 1%, o eosinófilo era 2, 4%. Aqui no monócito, como vocês viram, de 4 a 8%. Os mais presentes no sangue são o neutrófilo, dos granulócitos, como vocês viram, e dos agranulócitos aqui, os linfócitos. Tá? 20 a 30% do responsável aí dos leucócitos presentes no sangue. Então, seu número varia de acordo com o estado de saúde do paciente. Isso é muito importante. Pode estar 20, pode estar 30, conforme o quê? Conforme você está sendo invadido. Ter uma contagem alta de linfócito não representa que você está imune. Pelo contrário, você tem uma quantidade alta aumentada fora do normal de linfócito, significa que você está sendo atacado e seu organismo está respondendo a um processo. Tá? O que vai fazer a diminuição? Então, se você está deprimido, está triste, a vida não está bem, você está desanimado, está dormindo demais, ou não está dormindo bem de jeito nenhum e por isso está acarretando ali algumas quedas ali porque não está se alimentando bem, não está legal, isso vai diminuir os seus linfócitos, tá? E aí vai abrir. Vai abrir para quê, Rafael? Vai abrir para outros micro-organismos poderem invadir ali, principalmente vírus, tá? Na infecção viral, quando você está infectado de fato, o que que acontece? Eles aumentam muito, aí eles fogem do normal, por quê? Porque começa a resposta imune, beleza? E quando você tem um enxerto, tá? Recebe um enxerto, recebe uma prótese, recebe um implante de algum órgão, eles vão aumentar bastante. Por quê? Porque eles tentam expulsar o agente que não faz parte do seu corpo. Por isso, além da compatibilidade sanguínea, é preciso tomar imunossupressores aí. Aliás, desculpa. Isso mesmo. Tem que suprimir aí, tem que diminuir, mitigar aí os linfócitos para poder aceitar o órgão e o seu sistema se adaptar a ele durante 1 a 2 anos, dependendo do tipo de implante, tá? Quais são seus tipos? Os natural killers que vocês viram lá no videozinho, certo? E natural killers significa exterminadores naturais, que seriam aqueles tipos celulares responsáveis por tentar remover excessos de células do seu organismo, que ele
vai evitar câncer e também para consumir as células infectadas ou mortas do seu organismo. Aí você tem o linfócito T, tá? Que ele é o que? Ele é produzido especificamente, você tem a célula matriz que chega no timo. Onde fica o timo? Nessa região aqui, abaixo da sua tireoide ali, tá? Perto do coração você tem o timo. Essa região é como se fosse um quartel-general de linfócito para treinamento específico, onde você vai treinar linfócitos T. E vocês viram no vídeo que o que o linfócito T faz? Ele faz aviso. Estou falando de forma básica, depois eu vou separar tudo isso para a gente entender. Ele avisa que tem infecção que entrou para chamar uma tropa ali de linfócito B que tem suas especificidades para poder combater os outros micro-organismos presentes. E por que linfócito B? Porque esses, depois que eles foram evoluídos a linfócitos, eles vão para o baço e vão fazer suas réplicas, ou seja, vão fazer seu aumento, sua ampliação, seu desenvolvimento no baço. Por isso que linfócito B. Linfócito T se desenvolve no timo, linfócito B se desenvolve no baço, tá? E o baço, durante muito tempo, vai agregando ali vários tipos de defesa e assimilando defesas com o nosso organismo. Por isso, quando você tem lá a carteira vacinal lá, você tem o tempo exato ali, calculado, descoberto ao longo de muitos testes. É ciência isso. De tomar as vacinas conforme a sua idade e o desenvolvimento ali de evolução do seu organismo. Por quê? Porque você precisa desenvolver esses linfócitos B, principalmente para combater vírus específicos. Você tem um time para tomar as vacinas e completar a sua carteira vacinal. Viram aí na lâmina como eles são? Ó? Bem preenchido o núcleo, tá vendo? Não tem grânulo, ó. É liso o citoplasma, tá? E quanto mais aí ataque viral você estiver sofrendo, você vai achar um monte desse na análise. Falando especificamente do linfócito T, tá? Aqui eu dei os tipos e agora vamos especificar. Responsável pela imunidade celular e destruição de células infectadas, ou seja, tipo linfócito T, LT, tá? Então agora tem alguns tipos dele, tá bom? LT auxiliar, chamado de helper. Possui CD4. O que é o CD4? Reconhece um macrófago ativado, mensageiro do sistema imune. LT auxiliar helper. Possui o CD4, que reconhece um macrófago ativado. Então, de longe, ele reconhece um macrófago, ou seja, ele viu lá que tem um macrófago, um puta de um bichão grande que vai chegar ali para consumir tudo que está à sua volta, tá? Então, ele é mensageiro do sistema imune. Vamos supor que tem uma grande área, tá? Isso aí são exemplos aí que vai surgindo. Vamos supor que tem uma grande área infectada. O linfócito LT, que é helper, ele vai encontrar onde está posicionado um macrófago. Lembra que macrófagos estão livres pela corrente sanguínea? E ele vai encaminhar uma mensagem, um fator quimiotáxico, para que o macrófago siga a trilha e chegue no lugar onde a resposta de consumo ali de fagocitose precisa acontecer, tá? Após a função do LT, da mensagem, aí vem o citotóxico, que ele possui CD8, reconhece células estranhas e faz apresentação aos LTs, tá? Então, o citotóxico, ele vai reconhecer as células estranhas e vai apresentar para o auxiliar, que por sua vez vai mandar uma mensagem para o macrófago chegar no lugar. Veja que vocês têm funções diferentes ali dos linfócitos T. O último aqui, ó, são os supressores, eles modulam a resposta imune, ou seja, eles fazem a ação, tá, que o LT vai representar. Vamos lá, eu sei que na cabeça de vocês isso deve estar dando um nó. Vou fazer assim, ó. Vou abrir um slide novo e vamos desenhar a brincadeira. Então vamos fazer a historinha aqui, tá?
Vamos pegar aqui umas formas. Deixa eu ver umas formas bem esquisitas aqui. Assim, ó. Ctrl C. O que aconteceu? O macrófago estava longe. Certo? Bem longe. Aí o LT helper, ele precisa guiar o macrófago até, certo? O local da infecção. Esse aqui que eu desenhei aqui, ó, que eu coloquei aqui é infecção. Vou colocar de vermelho para mostrar que é alerta aqui o negócio. Vou botar vermelho aqui. Então tá aqui a infecção aqui, ó, agente causador aqui, ele é do mal o negócio. Beleza? Todo mundo tá entendendo que isso aqui é um agente causador? Beleza. Então olha só, o LTC possui CD8 que reconhece as células estranhas e faz apresentação ao LTH. Maravilhoso. O LTH ele não toma conhecimento disso aqui sem o LTC. Então quem que é o cara, o negócio ali, o linfócito T, tá? O linfócito T, que é realmente o indivíduo que está observando as coisas de longe. O LTC, que possui CD8. Beleza? Então o LTC, ele viu, tá? Olha só, ele viu. Vamos pegar aqui uma seta. Formas, inserir forma, seta. Aqui, ó. Puxar uma setinha dessa aqui que é mais fácil. Ele viu esse cara aqui, ó. Beleza? O LTC, então, é como se fosse o vigia. Ficou claro? Linfócito T citotóxico, ele é o vigia. Ele tem esse CD8. Como é que ele enxerga? Ele vê? É olho? Não. Citotoxina. Então, esse bicho aqui, tá? O micro-organismo, ele libera o quê? Que esse bichinho aqui, ó, o que ele vai começar a soltar? Ele vai começar a soltar seus antígenos. Um monte. Deixa eu pegar aqui, ó. Vários. Certo? Isso faz o quê? Isso causa a doença na sua corrente sanguínea. Então, o LTC citotóxico, ele reconhece esses antígenos, tá? E aí, através do CD8, essa substância chamada CD8, ele apresenta o microorganismo que ele encontra no caminho para o CD4, para o LT, para o LTH, para o helper. Beleza? Assim que o LTC, o citotóxico, encontra com as citotoxinas aqui, ó, esses antígenos, e reconhece o microorganismo, ele apresenta pro linfócito T helper através desse guia o CD8 aqui, ó. Já estava o microorganismo invadindo seu corpo, sua corrente sanguínea. Ele libera toxinas. Isso atrai o linfócito T citotóxico, tá? Reconheceu, ele tem poder de fagocitar? Ele tem poder de atacar? Não, ele só tem poder de avisar. Beleza? Fez o reconhecimento? Fez. Ele vai avisar o mensageiro auxiliar. Através dessa substância que ele libera, ele avisa o CD4, o LTH helper. O LTH helper libera essa substância e faz contato, ele libera o CD4, tá? E faz contato com o. Aí o macrófago vem no seu papel aqui para quê? Para fagocitar quem? O microorganismo, certo? Tecnicamente isso é perfeito, né? Vamos repetir o processo? Rapidamente então, ó. Microorganismo invasor libera suas toxinas. Linfócito T citotóxico detecta essas toxinas, libera o CD8. O CD8 chega
no linfócito T helper, tá? Ou seja, isso ativa os linfócitos T helper. O linfócito T helper vai lá ver o tamanho da desgraça ali, o tamanho da invasão, e libera CD4, que causa um guia mensageiro para o macrófago chegar. O macrófago vem e fagocita, tá? Fagocita o micro-organismo. Qual que é o problema aí? Estaria tudo perfeito se só o micro-organismo fosse fagocitado. Mas o macrófago fagocita também tudo que está em volta. E aí, nessa brincadeira, ele consome tecido, ele consome nutrientes do seu organismo, ele começa a fagocitar a área toda. E pensa que vem um macrófago só? Não, vem vários às vezes. Tá? Se houver uma fagocitose em larga escala dos seus tecidos, o que acontece? Para evitar que o macrófago faça um arregaço ali, quebre tudo, que ele acabe com tudo, vem o LTS que vai modular essa resposta imune, tá? Então, o linfócito T supressor, ele tem essa função de enviar um sinal químico para o macrófago parar de ficar comendo tudo, diminuir e, por favor, macrófago, vá embora, tá? Diminuir a sua força, não necessariamente vai diminuir o seu tamanho em si e tal, tá bom? Mas aí ele vai começar a fagocitar e vai começar a perder nutriente através do processo de transformação fagocitária. Os linfócitos NK, entendido os T, natural killers, tá? Os exterminadores naturais, eles lisam as células estranhas tumorais ou infectadas. Olha só, vão lisar, quebrar, tá? Sempre que você ouvir esse termo lisar, é quebrar. Eles lisam as células estranhas tumorais ou infectadas por vírus, certo? Eles são ativados por citocinas, os interferons, as interferonas. Num processo de interferona, tá? Interferir, você vai ativar várias citocinas que vão servir de guia para os leucócitos chegarem quando você tem esse processo da ativação dos natural killers, aí, dos exterminadores naturais. Aí, por fim, vem os linfócitos B. Esses sim, os B, tá? Como eu tá dizendo desde o começo, eu venho falando, e até mostrei o videozinho lá do desenho das nossas defesas para ficar fixo. Esses produzem os anticorpos, que são as imunoglobulinas, e esses vão defender o nosso organismo de forma específica, tá? Sempre que você está exposto a antígeno, eles vão criar uma defesa específica para cada antígeno. E essas defesas são divididas em IgA, que é alfa, gama, IgM e IgE. IgA é predominante nas lágrimas, tá? Na saliva, no leite materno, nas secreções respiratórias e trato gastrointestinal. Fornece proteção contra organismos que invadem estas áreas. Então, fornece proteção contra locais ali invadidos nos olhos, na mucosa ocular, na mucosa oral, tá? Ali nas regiões, não vou dizer do leite materno, mas na ingestão do leite materno, o indivíduo ele pega, ele recebe essas imunoglobulinas como se fosse uma vacina, por isso que falam que o leite materno ele tem todas essas propriedades não só nutricionais, mas também de auxílio na imunidade. Nas secreções respiratórias, ou seja, nas mucosas do seu nariz, no trato gastrointestinal, tá? Então, o IgA está presente nesses lugares e ele vai fornecer proteção contra esses micro-organismos. O que é o IgG? IgG, também chamada de gama-globulina, fornece imunidade a longo prazo, certo? Entrou em contato com o coronavírus, por exemplo. Foi lá, fez o exame de sangue. Detectou que você tem IgG. Significa o quê? Significa que muito provavelmente a esse antígeno do coronavírus você tem uma imunidade tecnicamente a longo prazo. Qual que está sendo o problema? Algumas pessoas não tá conseguindo aí, o organismo não está adaptando e não está formando esse IgG aí, tá?
É a única que atravessa a placenta. Olha só que bacana, é a única que atravessa a placenta e fornece ao recém-nascido a imunidade que vai durar por vários meses. Gente, IgG também, muita gente acha que IgG é para sempre, é o que eu já falei. IgG ele tem um tempo e esse tempo é indeterminado para cada pessoa. Você toma as vacinas no período correto, tá? Que fique fixo e frisado isso. É por isso que tem um esquema vacinal para você tomar vacina ao longo da vida, tá? E tem muita gente ainda que fica com ideia de teoria de conspiração em cima de vacina. Vacina é para você consumir ao longo da vida para aumentar, inclusive, seu padrão de qualidade de vida, melhorar aí sua expectativa de vida, para você não ter doenças aí que hoje são consideradas básicas, mas que se não fossem as vacinas, elas seriam letais, tá? Então, IgG só se forma quando você entra em contato, e isso é capaz, olha que interessante, ó, atravessa a placenta e fornece ao recém-nascido a imunidade que vai durar vários meses. Certo? E mais? Aí vem a IgM, que é a primeira produzida em resposta ao antígeno. Então, galera, presta atenção. Ó, se você vai fazer qualquer tipo de exame e deu IgM, significa que você tem o marcador presente. Você tem reagente. Mas não significa que você está imune. Pelo contrário, significa que está reagindo. Tá? Não fornece imunidade a longo prazo. Se você tem IgM e IgG, significa que você está transmitindo a doença e está imune a ela. Geralmente o cara, ele passou, ele não está tendo sinal e sintoma, mas ele pode transmitir e ele está imune. É um conceito, tá? Não é uma coisa definitiva. Quando o indivíduo tem só IgG, não tem IgM, significa que ele está imune a longo prazo e não está transmitindo. Quando ele tem IgM, transmissão é uma possibilidade, grande, inclusive. Tá? Porque é a primeira produzida em resposta ao antígeno. É um marcador importantíssimo. Ele diz que você está reagindo, tá? Muitas pessoas, inclusive, enquanto estão com IgM, estão apresentando sinais e sintomas, outras não. Tem gente que tem IgM sem apresentar sinais e sintomas, mas está com transmissão, beleza? Aí, dependendo de doença para doença, vírus geralmente, a maioria é por gotícula. Maioria, grande maioria é por gotícula. Então tem que tomar cuidado, tá? E por último, o IgE, que está envolvida nas reações alérgicas e nas infecções parasitárias. Quem desenvolve o IgE está reagindo muito provavelmente, tá, a algum tipo de reação alérgica. E olha que interessante, se você desenvolve IgE, por exemplo, a picada de abelha, IgE com IgG ali bem definido para picada de abelha. Significa que você, muita gente acontece isso, inclusive. O camarada ele toma picada de abelha e não acontece nada. Com quem acontece isso? Com aqueles apicultores que ficam anos trabalhando com picada de abelha. Tem cara que trabalha com animais peçonhentos e o cara é imune a animal peçonhento, o cara é imune a picada de cobra, imune a picada de aranha. Por quê? Porque já levou várias vezes, sobreviveu e desenvolveu um IgE bem estabelecido ali. E o organismo dele já é imune ao antígeno. O mais importante aqui, ó, questões de reflexão e aprofundamento, tá? 3 questões para você levar para a aula que vem. Hoje não tem atividade, isso aqui é para você trazer semana que vem, ó. Pense nos demais sistemas que você estudou até aqui e relacione a imunidade inata de alguns deles. Então, galera, ó, eu sei que até aqui vocês já devem ter estudado. Vocês são segundo e quarto. Então, por exemplo, estudaram o sistema tegumentar, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso. Dependendo do semestre que você está, você já estudou algum sistema. Então, o que eu peço para vocês? Sistema endócrino, digestivo, enfim. Pense nos demais sistemas que você estudou até aqui e relacione a imunidade inata de alguns deles. Por exemplo, estudei sistema respiratório. Onde no sistema respiratório que eu tenho mecanismos de imunidade inata? Quais são? Então pensa com profundidade e relaciona. 2. Como a imunidade pode ser induzida? Pense em todas as formas de induzir imunidade. Tá? Todas que você estudou e que veio na sua cabeça. 3. Pense sobre e cite algumas doenças que estão relacionadas com a ativação do sistema imune.
Na semana que vem eu vou perguntar essas três. A gente conversa, a gente troca uma ideia. Então, fechando gravação, galera, por enquanto é isso.